Olá, meu nome é Marcos e o trabalho escolhido para a gente falar hoje é sobre a Land Art. E eu vou falar um pouco do o que foi ou o que é a Land Art. Bom, a Land Art ela é uma corrente artística surgida no final da década de 1960, que se utilizava do meio ambiente, de espaços e recursos naturais para realizar suas obras. Normalmente era em locais remotos e desertos, e os artistas da Land Art eles traçavam imensas linhas sobre a terra, empilhavam pedras, escavavam tumbas e realizavam intervenções em grande escala, normalmente de caráter efêmero, e registravam o seu processo e resultados em vídeos ou fotografias. A Land Art ela também pode ser considerada o passo decisivo da arte em direção ao meio exterior, tomando como material a natureza e fazendo do seu espaço ou dos seus espaços da própria arte, do próprio trabalho. Bom, e a Land Art ela teve seu ponto de partida no movimento minimalista, e em 1913 Malevich lança a semente ao pintar um quadrado branco sobre fundo branco. E a arte ela não se preocupava mais em servir ao Estado, à religião. Ela não desejava mais ilustrar a história de costumes e não quer mais ter nada a ver com o objeto como tal. Acredita-se que pode existir em si mesma e para si mesma. E na década de 50 surge um movimento minimalista, apoiado na ideia de que a arte deve existir por si mesma, livrando-se de todo e qualquer subjetivismo que possa vir a lhe impor o sentido, né? Bom, e é uma forma que se relaciona com o ambiente natural. Além de arte, ela faz parte da arte conceitual, que é um movimento da vanguarda que surgiu nos Estados Unidos e na Europa no fim dos anos 60 e meados de 1970. E uma de suas principais características da arte conceitual era de que a ideia ou o conceito propriamente dito eram mais importantes do que a aparência ou perfeição da obra. E além de arte, ela não teve a mesma popularização no Brasil como nos Estados Unidos e na Europa, ao menos não com as mesmas definições, mas é possível identificar alguns desdobramentos um tanto distantes do sentido original da ideia. As experiências elas não necessariamente estavam integradas às paisagens, mas elas buscavam mostrar os ambientes naturais. Em um trabalho conhecido como Projeto Fronteiras, desenvolvido em 1999, artistas como Ângelo Venosa, Carlos Farjado e Eliane Prolich, eles fizeram algumas intervenções em países do Mercosul que faziam fronteiras com o Brasil. A iniciativa originou vários outros projetos que propunham experiências com o meio ambiente e também novas intervenções no meio urbano. Embora não cumprissem os mesmos principais e princípios da Land Art, muitas das obras buscaram a valorização dos espaços naturais e a continuidade da arte conceitual. E agora as principais características da Land Art. Ela tem como principal característica a integração com o meio ambiente. Os artistas que fazem parte desse movimento utilizam os espaços e paisagens naturais como sua própria tela, e todos os elementos da natureza servem como parte do processo para a criatividade e se integravam à própria obra final. Entre as principais características da Land Art estão a influência do movimento minimalista e da arte conceitual, a integração à natureza e ao meio ambiente, a valorização da natureza, a utilização de recursos naturais, a crítica à arte comercial tradicional, o rompimento com os espaços tradicionais como a galeria e o museu, e obra, a natureza e o espectador deviam estar em interação. Bom, essas foram as principais características da Land Art. E também, como a natureza era o local escolhido para realizar esse tipo de arte, as obras elas podiam surgir em desertos, montanhas, mares, lagos, lagoas, praias, canyons, campos, planícies, planaltos. Todos esses lugares podiam ser utilizados para esse fazer artístico. E como a Land Art ela é realizada em espaços exteriores e tem dimensões proporcionais ao espaço natural, a menos que as pessoas visitem o local onde elas foram construídas, só é possível conhecê-las dentro de um museu através de fotografias. Às vezes também, além de arte, ela pode se apresentar em galerias quando incorporadas
em algumas matérias-primas naturais do próprio espaço, nas instalações e até mesmo integrada às esculturas de um museu. Bom, agora eu vou falar sobre os principais artistas e obras do Land Art. Michael Hazer é um artista contemporâneo estadunidense, considerado um dos pioneiros do Land Art. O duplo negativo configura sua obra de terraplanagem mais famosa, realizada no deserto do Nevada, Estados Unidos. Walter de Maria, artista estadunidense, foi um dos pioneiros do Land Art com sua obra mais representativa, realizada no Novo México denominado Campo dos Raios. Ela é composta por 400 barras de aço em campo aberto, que formam uma malha de aproximadamente 1 km. Robert Smithson, um dos maiores representantes do Land Art, com o exemplo mais conhecido de obras do Land Art, plataforma espiral, construída no Grande Lago Salgado em Utah, Estados Unidos. Trata-se de uma gigantesca espiral, uma escultura de terraplanagem feita de pedra e areia, que adentra no mar com um comprimento de 457,2 metros e de largura 4 metros. Richard Long foi escultor e pintor inglês, um dos mais famosos e proeminentes artistas de Land Art. Explora muito em seu trabalho as formas geométricas de círculos, linhas e espirais, sendo muito famosos em suas esculturas de pedra. Cristo e Jane Claude. Cristo é um escultor e designer búlgaro e Jane foi uma escultora marroquina. Eles formam um casal de artistas que ficaram conhecidos por suas famosas instalações de Land Art. Eles utilizam a técnica de embrulhar como na obra Rapid Reichstag, cujo edifício do parlamento alemão foi embrulhado num imenso tecido. Agora mais algumas obras de Land Art. Com um pedaço de madeira, o artista Jim Denevan desenha formas geométricas na areia da praia, terras e neve, e as deixa a serviço da fúria do mar e do vento. Os Alpes franceses, quando cobertos de neve, Simon Beck calça os sapatos e desenha padrões matemáticos nas montanhas que ao serem agrupados viram flocos de neve tridimensional. O bávaro Nils Udo fez um ninho de 80 toneladas contendo galhos, pedras, arbustos, terra e grama, em Lüneburg, Hitch, Alemanha. Note Cornfield, criado por Lauren Bon, um projeto que transformou um campo marrom industrial em um milharal para o ciclo agrícola, criado em Chinatown e considerado pelo artista uma escultura. Olá, meu nome é Rafael Henrique Mendes da Silva. Vou falar sobre uma curiosidade da Land Art. Bom, precisamente na década de 1960 e 1970, com o desenvolvimento da Land Art nos Estados Unidos e na Europa, foi que os conceitos sobre ecologia, meio ambiente e sustentabilidade passaram a adquirir maior importância não só nos Estados Unidos e na Europa, mas sim em todo o cenário mundial. Bom, eu vou falar um pouco agora da Land Art no Brasil. A Land Art no Brasil não teve a mesma popularização como nos Estados Unidos e na Europa, ao menos não com as mesmas definições. As experiências no Brasil não estavam integradas às paisagens, mas buscavam evidenciar os ambientes naturais. Em um trabalho conhecido como Projeto Fronteiras, desenvolvido em 1999, artistas como Ângelo Venosa, Carlos Farjado, Eliane Prolich e tantos outros fizeram algumas intervenções em países da Mercosul, da América do Sul, que faziam fronteiras com o Brasil. Essa iniciativa fez com que tivesse novas intervenções no espaço urbano da América do Sul e, consequentemente, brasileiro.